Olá, seja muito bem-vinda! Aqui você vai aprender a dominar a técnica de extensão de cílios, a lotar sua agenda de boas clientes e, lógico, ser referência em extensão de cílios na sua região. Meu nome é Andressa Botelho, eu já viajei o mundo para aprender extensão de cílios, já estou na área há 8 anos e na aula de hoje você vai aprender como identificar o tipo de olho da sua cliente. Você já deve ter reparado que toda aula tem um número e você deve estar se perguntando cadê essas outras aulas, né? Que a gente já deu várias e várias aulas toda semana. Então, nossas aulas ficam disponíveis por uma semana, tá? Elas ficam ali no ar, no YouTube, para você assistir. E depois, quem tem acesso a essas outras aulas, né, são as alunas do curso especialista em volume, tá? E no momento esse curso, ele está com as vagas encerradas, né? Para você entrar para o curso, você deve esperar a gente, né, abrir de novo essas vagas, né? A gente vai te avisar com certeza, você vai ficar sabendo para você, claro, entrar para o melhor treinamento de volume russo e todos os outros volumes, volume brasileiro, fios tecnológicos que a gente tem no mercado. E eu falo isso para você tirar bastante proveito dessa aula, tá? Que ela vai ficar disponível por uma semana. Então, se você precisar assistir, reassistir, fique à vontade, manda para suas amigas para elas poderem também tirar proveito do conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês hoje, ok? Então vamos lá. Tipos de olhos. Por que é importante você saber esse tema? Por que é importante você saber identificar, né, o tipo de olho da sua cliente? Andressa, o que acontece se eu pulo essa parte e eu já vou logo ali para a extensão? Já deito a cliente e já começo a fazer. Você pode correr o risco de, caso a cliente tenha alguma assimetria ou caso ela tenha algum tipo de olho que não casa com o mapping que você está fazendo ali, vai ser um problema, tá? Por quê? Porque vai deixar o olho dela mais caído, pode deixar o olho dela mais assimétrico, né? Um mais baixo que o outro, um mais alto que o outro. E não é isso que a gente quer, tá? Então, a gente quer justamente harmonizar o olhar da cliente. E sempre que você senta ali com a cliente e você identifica o tipo de olho dela, você vê tudo ali que precisa ver, mostra tudo que precisa mostrar, você consegue, tá? Mostrar isso, que você tem esse profissionalismo, que você estudou visagismo para sua cliente, que você não é só colocando fios, e sim deixando o olhar dela mais harmonioso como um todo. Por exemplo, você sabia que existem algumas coisas que você pode fazer ali com extensão de cílios, utilizando o mapping adequado, o styling adequado, que deixa o olhar da sua cliente mais junto ou mais afastado, tá? Que dá a impressão de que, por exemplo, se uma pessoa tem os olhos, o rosto muito fino, tá? Isso nem tem sempre a ver com os olhos. E um determinado tipo de olho é muito afastado ou muito junto, com essa combinação do tipo de rosto, você pode deixar esse rosto com um aspecto de menos fino ou com um aspecto de menos redondo. Então isso você consegue identificando o tipo de olho, né? Dando uma avaliada, uma analisada geral ali no olhar e no rosto da cliente para deixar ele mais harmonioso, tá? Então, isso é uma coisa interessante para você trazer para suas clientes e também para você mostrar para suas clientes que você faz isso. Porque tem muita coisa que a gente aprende, que a gente faz, que as clientes elas tomam por garantido. Por quê? Porque elas nem sabem que você se especializou ali, né? Claro que tem gente que pensa, não vai mudar nada eu falar que eu faço ou não falar que eu faço, eu simplesmente sentar e fazer vai ser a mesma coisa. Não. Quando a cliente ela sabe que você foi atrás desse conhecimento e o quanto isso é importante para você, por mais que o resultado no final é o mesmo, mas ela sabe disso, do seu esforço, né? Isso traz um profissionalismo muito maior, né? Ela vai ver essa preocupação em sempre você trazer o melhor para as clientes, tá? O melhor para o seu espaço. E também, caso o espaço não seja só você tenha mais pessoas, né? Essa responsabilidade em fazer com que todo mundo dentro do seu espaço atenda da mesma maneira, tá? E consiga sempre os mesmos resultados, personalizando o olhar da sua cliente. Então, essa questão é muito, muito importante. Então, vamos lá. O que é importante quando você vai identificar o tipo de olho da sua cliente? E outra coisa, antes da gente chegar nessa parte, o que é o maior erro que as meninas cometem na hora de tentar fazer isso? Elas querem achar só uma característica que case toda a extensão de cílios, isso aqui é exatamente o que eu preciso fazer, e não é assim que funciona, tá? Então acaba que você precisa identificar quebra-cabeça por quebra-cabeça para juntar tudo e formar um contexto, e é isso que eu vou ajudar aqui vocês a fazerem hoje, tá? Outra coisa também, não tenha vergonha de
olhar, sentar de frente para sua cliente, olhar bem nos olhos dela para identificar isso, tá? Você não vai conseguir identificar não fazendo isso. Você não vai conseguir identificar depois que ela deita ali e tá com o olho fechado. Aí fica muito mais complexo, tá? E outro erro também é que eu tenho um método, tá? Que eu vou mostrar pra vocês e vai ajudar muito vocês a conseguirem identificar o tipo de olho. E por muitas pessoas não terem esse método, não terem um passo a passo para identificar o tipo de olho, elas cometem vários erros e na hora que chega de frente para a cliente não consegue saber o que olhar. Ela fica com vergonha porque a cliente está ali de frente, te encarando, uma encarando a outra, é esquisito, mas isso vai acabar, tá? E acaba que elas olham e não conseguem identificar nada no final. Então, eu vou ajudar você, tá? De uma vez por todas, facilitar esse processo, ok? Então, nós vamos subdividir essas categorias, tá? Algumas categorias dentro da estilização ali do olhar, da identificação do tipo de olho da cliente, em 4, tá? 4 básicas que eu vou escrever aqui no quadro para vocês. E eu espero que vocês anotem, que vocês me marquem, que eu sei que vai mudar de uma vez por todas o jeito que vocês identificam, né, e fazem o mapping, essa escolha toda ali de personalizar o olhar da cliente de vocês, tá? Isso é muito básico e vai ficar muito mais simples. Então, primeiro de tudo, a primeira coisa que vocês precisam olhar, tá? Vocês vão olhar nessa ordem 4 coisas que eu vou falar, tá? Então, olha, sentou a cliente na sua frente, pede para ela sentar na maca, não precisa deitar. Sentada, assim, a maca tá aqui, ela senta e você para de frente para ela, exatamente de frente. Feito isso, você vai olhar a primeira coisa. Qual é a primeira coisa que você precisa analisar? E é o formato. Então, formato, tá? Então, ó, para você não confundir, que eu sei que é muito comum nos cursos, as alunas falam assim, eu acho que qual que é o formato? A aluna, ela vira e fala fundo, o formato dela é fundo, ou o formato dela, do olho dela é afastado. E, gente, afastado, fundo, não é formato, caído não é formato. Formato, você vai olhar um olho dela e você vai identificar quais são as opções. E eu vou dar aqui as opções para você. Então, dentro de formato, você tem um formato estreito. Já vou desenhar também para ficar mais fácil. Você vai ter o formato redondo. Você vai ter o formato amendoado. E você vai ter o formato triangular. Conseguem entender que esses nomes aqui meio que remetem a um formato geométrico? Então, formato geométrico é isso daqui. Fundo é profundidade, gente. Afastado é outra característica que a gente vai olhar. Mas quando eu falar formato, é o que você consegue identificar olhando só para um olho. Se ela tivesse só um olho, você ainda iria conseguir identificar esse tipo de olho, esse formato, tá? Então, vamos lá. Ok, estreito. O que é um olhar estreito? É esse tipo de olho aqui, ó. Ele é achatado, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Formato achatado, tá? Estreito. O nome que eu uso é estreito, tá? Então, beleza. Depois a gente vai ter o formato redondo. Redondo, vocês já perceberam, né? Pelo próprio nome, vai remeter a um formato geométrico redondo, uma bola, uma coisa assim, tá? Depois a gente vai ter o amendoado ou harmonioso, tá? Você pode chamar de amendoado ou você pode chamar de harmonioso, tanto faz. Que é simplesmente um olho normal. Ele não vai pender nem para o estreito e nem para o redondo. A maioria das pessoas tem esse tipo de olho, que é o olho amendoado. E depois a gente tem um olho triangular, tá? Por que você chama esse olho de triangular, Andressa? Porque ele sobe e desce e é raso aqui. Então, às vezes tem gente que é asiático, tá? Oriental tem esse tipo de olho. E pode ser que não. Pode ser que a pessoa não tenha essa etnia, mas tem esse formato aqui de olho, tá? Então ele lembra um triângulozinho. Então, esses são os 4 formatos geométricos que você pode ter, tá? Então, deixa eu completar meu desenho aqui com um olhinho. Com a íris, né?
Então, 4 tipos de olhos. Isso você não vai ter dúvida, porque vai casar com as outras coisas, tá? Então, você vai olhar primeiro isso e depois a gente vai pular para o próximo passo, tá? Vou mudar a folha aqui para vocês verem, tá? Então, primeiro, formato. Segundo, a gente vai ter a altura do canto externo em relação ao canto interno, tá? Então é grande essa frase, mas é importante. Então, ó, a altura do canto externo em relação ao canto interno. Então, o que isso vai me ajudar a determinar, Andressa? Tá dando pra ver, não tá? Deixa eu vir pra cá. Isto. Então, ó, primeira opção que você vai ter, tá? Case ali, né? Primeiro, olhos caídos. Depois a gente tem olhos erguidos. E depois a gente tem olhos harmoniosos. Então, ó, o que eu avalio nesse momento, Andressa? Então, por exemplo, a gente tem os cantos internos, né? Vou chegar mais para trás para a câmera focar aqui na minha mão. A gente tem os cantos internos. E o canto interno, para um olho ser harmonioso, eu preciso que ele esteja no mesmo nível do que o canto externo, tá? Numa linha aqui. Se ele estiver mais para baixo ou mais para cima, eu vou dar a luz a uma característica, que pode ser caído ou pode ser erguido. Então, olha, o que acontece quando o olho ele é caído? Então, eu tenho o meu canto interno aqui. E o meu outro olho aqui. E se eu traçar uma linha aqui, vou traçar ela de outra cor, né? Pra não ficar uma salada de cores aqui. Tudo no preto, quer dizer, vai ficar uma salada de cores. Se essa linha, né, o canto, ele está mais para baixo do que nessa linha aqui, eu tenho olhos caídos, tá? Então é isso que faz um olho ser caído. Não é outra coisa, não é outra característica. Você tá aqui pegando tudo que pode acontecer e criando a constituição aqui dos cílios. Tudo que pode acontecer, tudo que deve ser feito, aqui a gente tá descrevendo, mastigando para você. Então, olhos caídos, quando o canto externo ele está mais baixo do que o nível do canto interno, tá? Você tem um olho caído. E como que você avalia isso, tá? Também. Você pode tirar uma foto e lá no iPhone tem, na edição das fotos, você tem uma grade que aparece. Essa grade você pode editar de uma forma que você consiga ver o canto interno de cá e o de lá nessa linha e aonde está o canto externo em relação ao interno. Se ficar com muita dúvida, você pode fazer isso, tá? E aí você vai conseguir identificar. O olho erguido, então é o contrário, tá? Então eu tenho aqui o meu canto interno, o meu canto externo. Ficou bem erguido esse aqui do meu desenho, né? Então, esqueci de fazer a bolinha do olho, bolinha do olho. Vou traçar uma linha reta de canto interno com canto interno e vou seguir, tá? Não é a linha reta, canto interno e segue. E aí você vai ver aonde foi parar o canto externo, tá? Então, faço a minha linha aqui. E o meu canto externo está muito acima do que o meu canto interno. Então, isso caracteriza um olho erguido, tá? Então, esse olho é erguido, esse olho é caído. E o que é um olho normal, Andressa? Um olho harmonioso. O olho harmonioso, vou desenhar ele aqui do lado para enquadrar aqui na câmera. Um olho harmonioso é aquele olho normal. Ele está em harmonia. Onde eu traço linha no canto interno aqui, se eu sigo,
eles estão todos no mesmo nível, tá? Então, isso caracteriza um olho harmonioso, tá? Já já eu vou dar dicas sobre o que fazer em cada situação. Mas, até então, vocês conseguem entender que eu consigo mesclar as coisas? Então, a gente viu 4 formatos de olhos: estreito, redondo, né, harmonioso e triangular. E eu posso ter uma combinação de uma dessas 4 características com uma dessas 3 características aqui relacionadas à altura de canto externo e interno, tá? Então eu posso ter, por exemplo, um olho estreito, erguido. Eu posso ter um olho estreito, caído. Eu posso ter um olho redondo, caído. Um olho redondo, erguido. Um olho harmonioso, harmonioso em formato com harmonioso do canto externo em relação ao canto interno, tá? Então eu tenho uma combinação aqui enorme de fatores. Todas elas, Andressa, eu preciso fazer alguma coisa a respeito? Não. Mas você vai conseguir identificar tudo ali que tem, né, de característica no olhar da sua cliente. Então vamos para a terceira coisa. O terceiro ponto importante para você, que esse é distância dos cantos internos, tá? Então vou escrever aqui. Terceira coisa que você precisa analisar é distância entre cantos internos. Beleza. Quais são as opções que eu tenho aqui quando eu avalio essa questão de distância entre cantos internos? Então eu tenho 3, tá? Primeira delas, eu vou ter olhos afastados. Depois eu vou ter olhos juntos. E depois eu vou ter olhos harmoniosos, harmônicos, né? Seja lá como você queira falar. Tá? Então, olhos harmoniosos. E como então é um olho afastado, Andressa? Como que eu faço a matemática ali, a prova dos 9, para poder saber se esse olho ele é afastado, ou se ele é junto, ou se ele é harmonioso? Então, olha, toda vez que você for avaliar um olhar, tá? Todo olhar, ele é harmônico. O nosso rosto, a maioria, né, harmônico, deveria ser. O nosso rosto, ele tem proporções naturais. E o olho também. Então, por exemplo, não sei se você já reparou, mas o nosso rosto, ele normalmente tem 3/3, né? O que são esses 3/3? Primeiro a gente tem a testa, depois a gente tem aqui a parte da sobrancelha até chegar ao nariz, e do nariz até aqui embaixo, 1/3, tá? Então, esses 3/3 tendem a ser harmônicos para a maioria das pessoas. O olho, por exemplo, como que ele funciona? A gente tem a distância de um olho, que é o quê? O canto interno até o canto externo, uma medida. E para esse olhar ser harmônico, a distância entre o meu canto interno de cá e o interno de cá é exatamente a distância de um olho, a distância do canto interno ao canto externo, para ser harmônico. Quando sobra, a gente tem uma característica, e quando falta, a gente tem outra característica. Então, ó, olhos afastados. O que vai acontecer quando eu achar um olho afastado? Eu vou ter um olho aqui, eu vou ter um olho aqui. E quando eu tiro essa medida aqui, né, vamos ver se essa medida dá uma tampinha, não dá não. Suponhamos que a medida dá isso aqui da minha caneta, ó. De cá. Até aqui. Vocês estão vendo que sobra espaço? Não vai dar pra ver super. Mas a distância de canto interno de cá com o de cá é mais do que um olho. Quando ela é mais do que um olho, eu vou ter um olho afastado, entenderam? Então, aqui sobra espaço. Então, esse olho fica afastado, com aspecto afastado. E o olho junto não poderia ser menos do que o contrário, né? Ele é exatamente o contrário. Então, ó, quando eu tenho um olho aqui e um outro olho aqui, e essa distância, ela é menor do que um olho, eu tenho um olho junto, tá? E quando a distância é exatamente, vou desenhar aqui,
Quando a distância ela é exatamente a mesma, eu vou ter um olho harmônico, tá? Então, essa é a prova para você saber se o olho é afastado, junto ou harmônico, tá? Harmonioso, como você queira chamar. Então, essa é a outra característica. Então, percebem também que eu consigo ter, por exemplo, um olho estreito, caído e afastado, ou um olho triangular, harmônico, harmonioso, né, em questão de altura de canto externo em relação ao canto interno, e ele ser junto, porque a distância entre os dois é menor do que um olho. Então eu tenho uma combinação de coisas ali. O olho da pessoa não é só fundo, só redondo, ele tem várias coisas junto, tá? E já já vou dar dicas para vocês corrigirem. A quarta e última coisa que a gente precisa, tá? É ver a profundidade. Então, ó, 4. Não ver. Profundidade. Tá? Então, aqui na profundidade eu não vou conseguir desenhar a profundidade, porque ia exigir que eu fosse uma profissional muito boa do desenho, e eu não sou. Eu arrisco aqui somente, eu ia ter que fazer um negócio 3D ali, uma questão de cores, e não vai rolar. Mas eu vou listar as 3 opções que vocês podem ter, tá? Então, primeiro a gente pode ter olhos fundos, olhos saltados e olhos harmoniosos, lógico. Então, como que eu identifico se um olho ele é fundo? Tá. Então, todo mundo, a maioria das pessoas, né, vão ter esse ossinho aqui, né, o ossinho da sobrancelha e o ossinho da maçã aqui do rosto, aqui bem aqui em cima. E quando você põe uma caneta, por exemplo, né, o truquezinho da caneta, vou ficar de lado aqui para vocês verem. Se eu ponho uma caneta aqui, não sei se vai dar pra ver, mas se essa caneta eu coloco e o meu olho, ele tem uma distância muito grande, eu posiciono a caneta no ossinho, tá? E a distância do olho até a caneta é grande ainda, né? Tem um espaço ali, muito provavelmente você vai ter um olho fundo. Isso é só pra você pôr a caneta pra você se tiver dúvida, mas dificilmente você vai ter, porque um olho fundo não é tão difícil assim de identificar. Então, aí sim vai ser um olho fundo. Se o olho saltado também não tem, gente, não tem como ter dúvida. Mas se você tiver ainda dúvida, normalmente o olho saltado, ele tem a voltinha aqui, ó, tipo, o olho é uma bolinha, né? Então aqui tem a bolinha do olho, tem onde é a pálpebra aqui em cima. Normalmente o olho saltado, ele tem uma voltinha até ter a linha d'água aqui embaixo. É difícil de você confundir, tá? O olho saltado é fácil. E normalmente, quando você põe essa caneta, o olho tá mais pra frente do que o ossinho, tá? Ou então tá muito tudo no mesmo nível. Então, nesse caso, você vai ter um olho saltado. E se você não tem você não tá nem lá e nem cá, você vai ter um olho harmonioso, tá? Aí se você tá com muita dúvida, você tá procurando muito a característica, ela não tá evidente, provavelmente ela é harmoniosa em alguma desses pontos ali que a gente falou. Não precisa ficar procurando muita coisa. Se é muito sutil, provavelmente não tem nada ali, tá? Então, olha, lembra também, de novo, que você pode ter uma grande combinação de coisas, tá? Ele pode ser o olhar, ele pode ser harmonioso em questão de canto externo em relação a canto interno, ele pode ser triangular, ao mesmo tempo que ele pode ser também fundo, e ele pode ter a característica de ser junto, entende? Então, 4 coisas, 4 características ele vai ter. E você vai identificar isso tudo na hora que você sentar de frente para o cliente. Você pode até escrever tudo isso no papel. Na hora que você vai atender, fazer o seu atendimento, senta de frente a ela. É o que eu faço com as alunas, né? E eu pergunto qual é o formato do olho da sua cliente. Então, ela vai olhar para um olho, ela não vai pensar se é fundo, se é afastado, você só pensa no formato. Ele é triangular, estreito, redondo ou harmonioso? Ah, Andressa, ele é estreito. Beleza, então já sabemos que o olho é estreito de formato.
Segunda coisa que a gente vai analisar, qual é a altura do canto externo em relação ao canto interno dela? Tá mais alto, tá no mesmo nível ou está mais baixo? Ah, Andressa, ele está mais alto. Então, é um olho erguido. Então, até agora temos um olho estreito e erguido, tá? Andressa, qual é o próximo passo? Terceira coisa que você vai olhar. Qual é a distância do canto interno de cá e o canto interno de lá? Ela é maior ou menor do que um olho da sua cliente, ou a mesma? Ah, Andressa, ela é menor. Então, nós temos um olho junto, tá? Então, até agora temos estreito, esse mesmo olhar, essa cliente fictícia que a gente tá olhando aqui agora, estreito, junto e erguido, tá? 3 características. E aí, suponhamos que eu venha aqui na profundidade, que é o que eu vou olhar agora. Andressa, esse olho tá mais para fundo, ele tá mais para saltado, ele tá mais para harmonioso, é o quê? Ah, eu acho que ele tem uma leve profundidade, porque eu pus a canetinha aqui e parece que tá bem lá no fundo esse olhar. Então ele tem, fechei as 4 características. Fundo, estreito, junto, erguido, tá? Posso ter todas elas juntas. Significa então, Andressa, que esse olho estreito, junto, fundo e erguido, eu preciso fazer milhões de coisas para consertar? Aqui é um Frankenstein, se arruma de um lado, bagunça do outro. Não. O que acontece? Não são todas que você precisa fazer muito a respeito para consertar, tá? Mas eu vou dar dicas aqui em cada uma delas que você vai montar o seu quebra-cabeça aqui para você conseguir identificar o que você precisa, tá? Então vamos lá. Dicas para cada uma das situações. Então, se eu tenho... Ah, lembrei de uma coisa que eu vou falar antes de a gente ir para essa dica. Além de tudo isso, uma coisa que você tem que avaliar, que não tem nada a ver com o formato, é só uma característica a mais, que pode existir ou não, tá? Que é a presença ali de um excesso de pálpebra, tá? Tem muita pelinha no olho dela. Então, nesse caso, você tem que fazer coisas que levantem esse olhar e durante a aplicação usar a técnica de taping para você esticar essa pálpebra e ter acesso bem à raiz dos cílios, para você conseguir fazer a aplicação na distância correta, sem deixar esses cílios ficarem caindo e sem deixar com que esse excesso de pálpebra faça esconder muito a raiz dos cílios ali, porque ela pode esconder 2, 3 milímetros e você colar lá super longe e ficar super esquisito, tá? Ela não encaixa ali num formato, é só uma característica a mais que você pode avaliar e, adaptar tudo de modo a corrigir ela também, tá? Então, vamos lá. O formato. Se o olho ele é estreito, depois eu gostaria muito que você participasse, tá? Estivesse nas minhas próximas aulas, ou se você já viu em alguma aula minha de mapping que eu ensino a montar cada tipo de mapping, e eles têm 4 formatos geométricos, e eles ajudam muito nessa montagem aqui, tá? Então depois, se você continuar assistindo, a gente vai falar sobre mapping ainda, né? Toda semana a gente vai ter mais aulas, você vai conseguir casar uma coisa com a outra, mas as dicas que eu vou te dar aqui já vão te ajudar muito, tá? Então, um olho estreito. Se o olho ele tá assim, gente, o que você precisa fazer? Você precisa deixar esse olho com um aspecto menos estreito, tá? Então, qualquer coisa que abra esse olhar aqui vai ajudar. O que não deve ser feito num olho estreito, tá? Um gatinho, um fox não vai ser legal, porque ele vai deixar esse olhar ainda mais estreito. E a gente não quer isso, a gente quer dar expandir mais, né, esse olho. Um olho redondo, nada que abra mais o olho vai ser bom para esse tipo de olho redondo, tá? Então é melhor você usar um gatinho, um fox, né, o contrário do estreito. Ele vai fazer com que o olho fique mais estreito e vai tirar esse aspecto bola, redondo ali demais dos olhos. Um olho amendoado. O olho harmônico, não precisa ser feito nada ali, tá? Qualquer coisa, absolutamente, se for só essa característica, assim, predominante no olhar da cliente, você pode fazer qualquer coisa aqui que vai dar certo. Depois a gente tem o olhar triangular, que não é legal você usar o mapping boneca, por exemplo. Aquele mapping que é pontudo aqui, ovalado, não vai ser legal, porque ele vai acentuar essa característica triangular do olho, de lá em cima e descer, tá? De ficar pontudo. Então, não é interessante, tá? Próxima coisa. Próximo ponto, né? A altura do canto externo em relação ao canto externo. A gente vai ver aqui, né, que temos 3 coisas. E em cada uma delas a gente tem uma solução diferente.
Então, os olhos caídos, o que você vai fazer para você corrigir um olhar caído? Tem nada nesse mundo que corrige um olho caído, a não ser um esquilo. E pode ser, não sei o que você chama de esquilo aí, mas o que eu chamo de esquilo aqui, tá? É um olho, é um mapping que ele vem e faz isso, tá? Então, a zona máxima de tamanho do mapping esquilo é aqui. E é exatamente aqui que você deve levantar. Você não deve levantar aqui no canto, porque ele vai crescer, por exemplo, um gatinho, né? Ele vai ficar crescente, mas na hora que ele tá crescendo, ele já tá num nível mais baixo do que o canto interno, do que os outros fios. Então, isso vai fazer o olhar da sua cliente ficar muito mais triste, tá? Então, o esquilo, ele é a melhor opção para olhar caído. Eu não conheço outro mapping que corrija tanto um olhar caído quanto o esquilo, tá? Pode ter outros que não façam nem A nem B, não esquenta nem esfria, mas corrigir mesmo. O esquilo, ele faz isso muito bem. Olhos erguidos, tá? Não é uma característica, não é um defeito. Então, assim, tudo que você fizer num olho erguido, você não vai deixar ele caído, você não vai causar nenhum problema ali. Mas saiba que, pelo fato desse olhar ser erguido, ele já é um olhar mais dramático, ele já é um olhar mais chamativo. Então, se a sua cliente, ela tem uma personalidade mais discreta, ela não gosta muito de chamar atenção, aí sim você deve partir para uma coisa mais natural ali, qualquer que seja o mapping, tá? Então é uma dica mais geral, né, para qualquer coisa que você vá tentar aqui, porque não tem nada específico para você corrigir pelo fato do olho ser erguido, entenderam? Bem tranquilo. Inclusive tamanhos, tá? Eu não gosto de usar tamanhos muito longos em quem tem olhos erguidos, principalmente no meio, eu não acho que fica tão legal. E olhos harmoniosos, né? Ele não é nem caído nem erguido. Faça o que você quiser. Se você quiser usar um gatinho, use o gatinho. Se você quiser usar o esquilo, boneca, clássico arredondado, né? Um outro mapping que eu utilizo, pode fazer sem problema nenhum, que não vai ocasionar, não vai atrapalhar nada ali. Distância entre os cantos internos, tá? Quando o olho é ou afastado, ou junto, ou harmonioso. Então, se o olho é afastado, nunca use nada que chame atenção para a parte de fora, para o canto externo do olho, porque isso vai fazer com que esse olho fique mais afastado. Então, eu não uso esquilo e nem gatinho, nem fox em nenhum caso quando o olho é afastado, tá? Porque ele vai afastar ainda mais esse olhar. O ideal é usar uma boneca ou usar, por exemplo, um clássico arredondado, que não vai chamar atenção para o canto externo. Então, essa é a minha dica. Quando os olhos são juntos, aí já é o contrário. Você pode usar o esquilo, pode usar o gatinho, pode usar o fox, que eu acho que vai sempre afastar mais esse olhar, né? Tirar essa questão ali do olho sempre estar junto, principalmente quando a cliente tem o rosto muito largo, né? Porque quando ela tem o olho e às vezes o olho mesmo nem é tão junto assim. Mas se ela tem um rosto largo e a distância aqui, né? Acabou o olho aqui. Se você tem uma distância muito grande até a lateral do rosto dela, vai dar a impressão que o olho dela é junto, quando na verdade ele nem é tão junto assim. Então você deve usar esse espaço sobrando ali para pôr um gatinho, né? Que a gente sabe que os cílios eles se refletem aqui na área para fora. Então quando você chama atenção para o canto externo, você vai estar usando esse espaço ali, tirando essa sensação de que o olho dela é muito junto, vai deixar mais harmônico o olhar também, tá? Então essa é a dica para vocês. E se os olhos são harmoniosos, não tem nada específico que você precise fazer, tá? Você pode usar ali o que você quiser. Você pode usar o gatinho, o mapping que você prefira, tá? Não vai ter nada para ser feito aqui. E agora, na última característica de profundidade, tá? A gente tem os olhos fundos, os olhos saltados e os olhos harmoniosos. Então, nos olhos fundos, a dica não é de mapping, mas é uma dica geral para você. Então, saiba que no visagismo, a gente tem, por exemplo, conceitos de profundidade, onde o que você quer que pareça mais fundo, você escurece, e o que você quer que pareça estar mais projetado para frente, você clareia, tá? Então, o olhar que é fundo, se você adiciona muita densidade, muito preto ali que fica os cílios, você vai deixar o olho mais fundo ainda. Então, para olhos fundos, quando você usa um mega volume, um volume russo muito cheio, você vai estar fazendo com que o olho dela fique mais fundo. Infelizmente, é verdade.
Então, se essa questão de profundidade do olho dela é uma coisa que você precise muito corrigir, então eu aconselho que você vá para uma técnica clássica, por exemplo, onde isso não vai ser uma questão tão forte, né? O clássico ele não vai ficar tão preto assim. Então, é uma característica, uma forma de resolver essa característica aqui da cliente, tá? Não importa o mapping. Outra dica também que eu lembrei agora é que a curvatura mais reta dentro do possível, ela projeta mais pra frente o olhar, tá? Então, se você usar um cílios mais reto, você vai conseguir também corrigir um pouco isso, tá? Chegar o olho dela, né, mais pra frente. Todos os cílios que você coloca em quem tem os cílios fundo, o olho fundo, parece ser mais curto. Então, o 10 que você coloca parece ser um 8, um 12 que você coloca parece ser um 10. Então, acaba que nesse caso a gente tem que usar também um pouco mais longo e um pouco mais reto para projetar para frente esses cílios, tá? E olhos saltados, aí já é o contrário, né? Vocês conseguem reparar que as características, às vezes é um ou é outro, você consegue, tipo assim, com o contrário, corrigir a situação. Então, tudo que você fez aqui no fundo, você faz o contrário no olho saltado, tá? Então, se o olho ele já é muito para frente, você tem que adicionar escuridão ali para aquele olhar, para que ele fique mais fundo, tá? Corrige essa questão. Então, por exemplo, para o olho saltado, você pode usar mais volumoso, né? Use um volume russo, use um cílios mais preto, tá? E eu não aconselho que você use muito longo, porque ele já é saltado. Então, mais curto e mais cheio vai ser o ideal para esse tipo de olho saltado, tá? Para esse tipo de olho saltado. Esse olho saltado, normalmente, ele é redondo também, a maioria das vezes. E nesse caso, você pode usar um gatinho mais cheio e mais curto, fica perfeito, corrige muito, muito bem esse tipo de olhar. E para quem tem o olho harmonioso, tanto faz. Você pode usar mais cheio, mais curvado, menos curvado, não tem nada para ser corrigido ali, tá? Então essas são as dicas, você pode casar uma coisa com a outra. Se lembre que algumas coisas que corrigem uma coisa vai bagunçar a outra. Por exemplo, se o olho da sua cliente ele é redondo e ele é saltado, redondo, saltado e a característica de ser afastado. Você lembra que eu falei que o olho mais redondo, gatinho, é ótimo, mas que quando ele é afastado, e se ele for caído ainda piorou, quando ele é afastado, o que levanta é o esquilo e você já não vai poder usar mais o gatinho porque ele é redondo e você entende que uma coisa meio que bagunça a outra, né? Então, a estratégia de usar o gatinho vai afastar o olho que é afastado e não vai levantar o olho que é caído. Então, você tem em algumas situações que são raras, tá? Graças a Deus são raras. Você vai ter que saber o que você vai corrigir, o que é pior ali na situação para você corrigir e deixar alguma coisa. Porque tudo não dá para fazer, né? E lembre-se sempre que se você tá em dúvida, não precisa tentar corrigir tudo de uma vez. Tenta ali usar um cílios mais curto, uma coisa assim, para você dar uma corrigida, mas ao mesmo tempo não ser algo tão forte que o mapping dos cílios fica tão evidente que não foi adequado, caso você erre, entendeu? Então, primeiro contato ali faz uma coisa mais natural e pesa as coisas, né? O olho ser triangular, o que precisa ser feito? O olho ser caído, o que precisa ser feito? O olho ser... Eu falei triangular, né? O olho ser erguido, o que precisa ser feito? O olho ser afastado, o que precisa ser feito? E aí você vai ver se as coisas casam uma com a outra, se alguma, né, não tá sendo coerente com a outra, e aí você escolhe o que precisa ser feito em relação ao olhar. Tá bom? Então, gente, toda terça-feira, 8 horas da noite, eu vou estar aqui com você. Eu quero que você me conte o que você achou dessa aula, se você já identificava os tipos de olhos das clientes dessa maneira, de onde você é, se você já assiste às aulas já tem muito tempo, me conta aqui o que você achou, que eu vou gostar muito de saber a sua opinião, tá bom? Na próxima terça-feira, 8 horas da noite, eu vou estar aqui com você de novo numa nova aula e eu espero te ver aqui de novo, tá? Uma boa semana pra você e eu vejo você na semana que vem.